Olá a todos, eu sou Paulo Zago Leonel, residente em Física Médica do Diagnóstico por Imagem do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. E a convite da Associação Latino-Americana de Física Médica, eu vou mostrar um pouco sobre o meu trabalho, que foi apresentado no Congresso Brasileiro e Latino-Americano de Física Médica em Fortaleza em junho deste ano. Bom, o título do trabalho é a correlação entre métricas qualitativas e quantitativas em exames de tomografia computadorizada pediátrica, um estudo preliminar. Esse trabalho está sendo desenvolvido em colaboração com a doutora Denise Nercician, o doutor Márcio Sawamura e o professor doutor Paulo Costa. Bom, primeiramente, qual foi a motivação que nos levou a fazer esse estudo? Qual é a pergunta inicial do nosso trabalho? Nós queremos saber se é possível correlacionar os parâmetros de qualidade da imagem, aqueles parâmetros medidos no controle de qualidade, como, por exemplo, resolução espacial, contraste, ruído, com as percepções em que observadores, nesse caso, então, médicos radiologistas, têm quando eles observam uma imagem clínica para fazer um diagnóstico. A gente quer saber como se comporta esses dois parâmetros, o qualitativo com o quantitativo. Dessa forma, o trabalho está propondo, então, dois tipos de estudo: um estudo observacional e um quantitativo, que, enquanto observacional, são as percepções vistas e observadas pelos médicos radiologistas, o quantitativo diz respeito às métricas, às quantificações feitas pela equipe de física médica desses parâmetros de qualidade da imagem. Dessa forma, o que nós queremos não é uma disputa entre esses dois conceitos, entre essas duas áreas. Nós queremos uma integração, unir e saber verificar se é possível correlacionar essas visualizações dos observadores com as métricas que são medidas pela equipe de física médica. Dessa forma, inicialmente, o objetivo desse trabalho está sendo, então, mostrar os resultados preliminares da parte quantitativa para 30 pacientes pediátricos de toda a nossa corte estudada. A partir daí, então, nossa corte, que está sendo verificada inicialmente, são para 30 pacientes pediátricos, em que a região anatômica de interesse dessas imagens está sendo, então, as imagens de TC de tórax desses pacientes. Para isso, então, essas imagens elas vão ser disponibilizadas às 30, tanto para o estudo observacional quanto para o estudo quantitativo. Essas imagens elas estão divididas em 15 pacientes que foram realizadas imagens antes de um processo de otimização de protocolo, que são as otimizações, as pré-otimização, e 15 pacientes em que foram feitas imagens após um processo de otimização desses protocolos, em que esses protocolos agora eles não são mais adaptados de pacientes adultos para pacientes pediátricos, mas sim eles são classificados de acordo com a faixa etária desses pacientes. Então essas imagens elas foram tanto para o estudo observacional quanto para o estudo quantitativo. A partir daí, então, em relação ao estudo observacional, nós temos a colaboração de 7 médicos radiologistas da instituição, em que vão fazer essa análise qualitativa, mas de acordo com as suas percepções de qualidade da imagem para o diagnóstico. A partir daí, então, nós estamos também implementando no nosso estudo a utilização de um software. Esse software é o software Vuedex, em que ele permite ver a visualização das imagens como em uma workstation em que o médico conseguiria fazer o laudo das suas imagens. A partir daí, então, o benefício que tem esse Vuedex em relação a um PACS é que, além de ele ter todos os recursos que o médico teria numa workstation, como, por exemplo, alterar o janelamento da imagem, dar zoom nessas imagens, ele também tem essa outra parte aqui, que é justamente a região onde ele pode fazer a análise dessas imagens. É onde ele pode avaliar essas imagens a partir de critérios qualitativos de percepção, que é o que estamos propondo nesse estudo. Então, aqui nós temos 5 critérios de qualidade da imagem e que o médico, a partir do momento em que ele analisa essa imagem, ele, apenas com um clique, ele consegue atribuir uma nota àquele exame. Esses critérios quais são, então, que foram estabelecidos? São 5 critérios de avaliação para a qualidade da imagem. O primeiro, que é o valor, seria a atribuição do valor zero, ele diz respeito àquele paciente que fez a imagem, mas ele não possui, nesse caso, que é a região anatômica do tórax, todas as imagens ou essa região por completo. Ele não consegue fazer uma avaliação completa e eficaz dessa região porque está faltando informações.
Já os outros critérios, como por exemplo o 1, diz respeito à qualidade da imagem, em que ela não está aceitável para o laudo, para o diagnóstico clínico. Ela não consegue, o médico não consegue laudar essa imagem. O 2 diz respeito a uma qualidade limitada da imagem. O que isso quer dizer? O médico consegue fazer uma visualização dessa imagem, mas ela não tem informações suficientes para ele realizar o diagnóstico. A 3 seria o estado em que a imagem está adequada, em que o médico consegue fazer o seu laudo e o seu diagnóstico sem nenhum problema. E a 4 é quando a imagem ela já está com a qualidade superior ao que seria necessário para que o médico conseguisse fazer o laudo e o diagnóstico. Já em relação à parte quantitativa, que é a medição mesmo das métricas de qualidade da imagem, o que nós estamos propondo? Vários estudos dizem que pode ser utilizado o ar ao redor do paciente como um possível substituto do ruído dentro do paciente. Como assim? Nós sabemos que o ruído medido numa imagem clínica ele é difícil de ser analisado, porque há doenças, patologias que podem interferir isso em relação de um paciente em relação ao outro. Dessa forma, nós estamos propondo fazer essa verificação do ruído no ar e verificar se ele pode ser um substituto do ruído dentro do paciente. Como nós estamos olhando para a região anatômica do tórax, nós precisamos de uma estrutura de referência nessa região. Nós temos, por exemplo, o coração, o pulmão, músculo ao redor do paciente, como possíveis regiões. Mas patologias e doenças podem causar interferências nesse ruído, nessa medição do ruído. Dessa forma, conversando com médicos radiologistas, eles proporam a utilização da região da artéria aorta para estar colocando essas regiões de interesse, essas ROIs, e fazendo então a medição do ruído. Então, nós posicionamos ROIs nessa região e retiramos o valor médio do pixel e também o seu consecutivo desvio padrão, que é o valor de ruído. Nós posicionamos 4 ROIs em 13 fatias de cada um dos pacientes, sempre se preocupando com essas ROIs ficarem dentro e mais na região central da artéria aorta. Enquanto que as mesmas ROIs, de mesmas dimensões, foram posicionadas ao redor do paciente, para verificar se o ruído no ar é um bom substituto do ruído na aorta. Com todas essas medições, nesses 30 pacientes, os 15 pré-otimização e os 15 pós-otimização, nós obtemos alguns resultados. O que quer dizer esses resultados? Então, nós temos aqui no eixo Y o ruído medido, a média dos ruídos das 13 fatias em cada paciente para as 4 ROIs, na região do ar, em relação no eixo X ao ruído medido, a média desse ruído medido na região da artéria aorta. O que nós verificamos? Que os pacientes em que foram feitos imagens antes do processo de otimização de protocolos obtiveram os maiores valores de ruído e também não tiveram um comportamento conciso, em que eles estavam parecidos entre si. Eles ficaram mais dispersos quando nós comparamos aos valores dos pacientes que foram realizados após o processo de otimização, em que os ruídos ficaram com valores menores do que foram medidos para os pré-otimização, e também eles se concordaram entre si, eles ficaram mais próximos, mostrando uma concordância entre os protocolos e os pacientes. Então a gente consegue verificar aqui essa segregação, essa separação entre pacientes pós-otimização e pacientes pré-otimização, que já é um resultado que a gente consegue verificar que o processo de otimização dos protocolos causou um efeito no valor de ruído nessas imagens. Mas, com esses valores, como é que nós podemos, então, fazer aquela correlação com o estudo observacional, com as percepções dos médicos radiologistas? Porque eles vão atribuir uma nota. E como nós vamos correlacionar esses dois parâmetros, o quantitativo com o qualitativo? Dessa forma, nós estamos propondo que, fazendo perguntas, indagações, que será que os pacientes que obtiveram os maiores valores de ruído, aqueles pacientes que estão com uma imagem mais difícil de ser analisada e tudo mais, uma granulação pior na imagem, maior na imagem, será que esses pacientes correspondem à nota 1 que os médicos radiologistas deram para aquela imagem? Será que eu posso correlacionar esses pacientes com maior ruído com um ruído, uma qualidade inaceitável? Será que esses pacientes que ficaram intermediários, eles estão com uma qualidade limitada para os médicos radiologistas?
Será que em relação à maior parte dos pacientes que ficaram nessa região, elas estão com uma imagem adequada para o diagnóstico? Será que os médicos deram a nota 3 para esses pacientes? E será que esses pacientes com os valores mais baixos de ruído, eles estão com uma qualidade superior? A falta de ruído já mascarou e tirou informações que são importantes para os médicos radiologistas? São essas as perguntas e as indagações que, com o desenvolvimento desse trabalho, nós queremos responder e verificar se é possível ou não ter uma correlação entre as percepções visuais e totalmente subjetivas de vários médicos radiologistas, porque isso pode variar, e qual é a estrutura de referência, qual é a qualidade da imagem, qual é o fator de qualidade da imagem que mais interfere para eles na hora de fazer um diagnóstico, com as métricas que já são utilizadas de maneira contínua no controle de qualidade feito pelos físico-médicos. Então, nós queremos conciliar isso. Bom, é isso que eu tinha para apresentar para vocês. Eu agradeço aqui ao Instituto de Radiologia e ao Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo pelo desenvolvimento e pelo suporte que eles dão. Também a FAPESP e a Associação Latino-Americana pelo convite, mais uma vez, que foi um prazer. Obrigado.